Boa noite para todos. Este é o programa Militão e Militão aqui pela TV Hoje, CNT. Nós vamos falar um pouco, né, da defesa do produtor rural na cobrança de dívidas rurais. E para abordar esse assunto está conosco a advogada Ludmila Sarita Rodrigues Simões, que é sócia da Rodrigues Simões Advogados Associados. Ela é especialista em direito processual civil e direito bancário também e sempre está no programa esclarecendo dúvidas. Como vai, doutora Ludmila? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Doutora Ludmila, o que o produtor rural deve fazer caso não consiga realizar os pagamentos na data contratada, evidentemente das dívidas rurais, né? Isso é muito importante, Marcelo, que na verdade o primeiro passo do produtor rural é a tentativa da renegociação extrajudicial. É a busca do seu gerente para renegociação. Só que isso não é feito da forma assim verbal, ele deve ser feito da forma formalizado, de forma escrita, como nós já falamos no programa anterior. Ele deve ser feito formalizado com o auxílio de um técnico e de um advogado. Entendi. E a dívida rural pode ser executada, doutora Ludmila? Pode, isso aí já é até por lei. Ela é uma cédula de crédito rural, ela é formalizada, ela é normatizada pelo Banco Central, ela pode sim ser executada se inadimplida. Acho que tem produtor rural que não acredita, né, que isso vai acontecer, não é? Não, porque mas acontece, né? Sim, acontece muito. Ele acha que só conversando com o gerente, pagando parcialmente a parcela, que ela nunca vai ser executada, mas ela pode sim ser executada. E em qual momento, doutora Ludmila, a instituição financeira pode executar o produtor rural? Na verdade, Marcelo, com a inadimplência da primeira parcela, mesmo que de forma parcial, ela já pode ser executada. A instituição financeira ela faz uma notificação para o produtor rural, a partir desse momento ela pode ser executada a qualquer momento. Vamos só enfatizar isso. Na primeira parcela, então? Na primeira parcela. E geralmente esses contratos, Marcelo, eles são feitos com pagamentos anuais. Assim, então o produtor rural ele pactua lá, por exemplo, um contrato de R$500 mil com um pagamento em 5 anos. Geralmente os pagamentos são realizados no mês de abril, por exemplo. Então ele não faz o primeiro pagamento em 30 de abril, a instituição financeira, 15, 20 dias após a ausência de pagamento, notifica, 15 dias após ela já pode executar. Não é brincadeira, não. E como o produtor rural deve proceder com o recebimento do mandado executivo? Então, isso é muito importante, Marcelo, porque nós vivemos assim, principalmente no estado do Paraná, nós acreditamos muito assim na boa-fé das pessoas. Então, o produtor rural ele recebe o mandado executivo do Poder Judiciário, ao invés dele buscar um advogado, ele vai no gerente. E o gerente, na verdade, ele às vezes não tem nem conhecimento de como proceder com aquele mandado executivo, porque ele já mandou para o departamento jurídico dele. E ele acha que negociando ou ligando ali no escritório do jurídico do banco, ele pode negociar, como já aconteceu com clientes meus. Que ele ligou no jurídico do banco, falou assim, olha, se eu fizer um depósito na minha conta, vai ficar tudo certo? Ah, não, fica tudo certo. Daí o que acontece? Faz um depósito na conta do banco, tá com aquele mandado executivo em aberto, o banco liquida outras pendências do cliente e deixa em aberto aquele mandado executivo. E o cliente perde o prazo de defesa, porque o mandado executivo é específico. Você tem 15 dias para se defender ou 5 dias para realizar o pagamento. E esse pagamento tem que ser realizado dentro do processo. Entendi. O que ocorre, doutora Ludmila, se o produtor não se defender nessa ação de execução? Então, essas dívidas, Marcelo, é muito importante assim esclarecer que 100% das dívidas são firmadas com garantia real da terra do produtor. Então, por isso até que elas têm essas taxas de juros baixíssimas de 6% ao ano, mais correção monetária. Se o produtor não fizer a defesa, a garantia hipotecária se converte em penhora
e ela pode ser leiloada. Então, você pensa a situação do produtor rural. Ele pode ficar sem o ganho dele, sem o patrimônio dele que ele utiliza para subsistência. Então, isso aí é muito sério. Então, o produtor rural deve sim buscar um advogado. E digo mais, não é um advogado que eu até tive um problema no escritório essa semana, nada assim, os advogados, como os produtores rurais têm especialista em soja, em algodão, em pecuária, temos também advogados especialistas em cada área. Busque um advogado especialista na área bancária, não estou puxando para o meu lado, mas isso aí é muito grave, porque na verdade é uma operação muito específica. Então você tem que buscar um especialista na área para poder buscar os seus direitos e conseguir fazer uma defesa ampla também. Entendi. Quando você falou que ia garantir a terra, engraçado, na minha ó, como é a cabeça de quem não sabe muito sobre o assunto, falei, não, primeiro eles tomam a caminhonete, né? A garantia é feito porque a garantia é boa, a garantia é a propriedade, né? A garantia é a própria propriedade onde vai fazer o plantio. Então você pede esse subsídio para fazer o seu plantio e a garantia é a própria terra onde vai fazer esse plantio. Então olha o tamanho do risco do produtor rural em receber um mandado executivo desse e não ir em busca da sua defesa. Ou seja, o banco não ia emprestar dinheiro para ninguém se não tivesse se o risco não fosse baixo, vamos dizer assim. Né? Exatamente, com uma taxa de juro tão baixa. Exato. E quais os meios de defesa judicial do produtor rural nesses casos? Então, o primeiro passo que nós temos que tomar, receber o mandado executivo. O produtor tem que buscar um advogado para entrar com os embargos, ou o produtor rural também ele pode fazer o pagamento. Ele falou, não, eu recebi, eu consegui vender minha safra por um preço bom, não tinha dinheiro naquela época, tem hoje. Ele pode dar uma entrada e fazer o pagamento parcelado em 5 vezes, com juros de 1% ao mês, mais correção monetária. Só que o que acontece, Marcelo, tem mais 10% de honorário de advogado. Entendeu? O que encarece muito o financiamento rural, porque o juro do financiamento rural é mais baixo do que o juro da justiça. Então, por isso que eu digo para o produtor rural, busque o advogado antes de chegar o mandado executivo na sua porta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com uma demanda revisional pedindo a postergação da sua dívida. Então, o primeiro aspecto, chegou o mandado executivo, vamos entrar com embargos à execução. Se não quiser entrar com embargos à execução, vamos pedir o parcelamento. E assim 5 vezes? Em 5 vezes, se tiver caixa para isso. Se não tiver caixa, a gente embarga achando nulidade, porque o Banco Central, ele determina como que deve ser o juro nesse contrato. O banco não pode, por exemplo, cobrar acima de 6% ao ano. Se ele cobrar acima de 6% ao ano, esse contrato é nulo. Então, tudo isso o advogado tem que ver. Entendi. Tá? E antes de chegar esse mandado executivo, a gente tem possibilidade de entrar com uma revisional pedindo a postergação dessa dívida também. E quando você fala postergação, vai para quanto tempo daí, mais ou menos? É possível, né? Então, é como eu disse também na nossa entrevista que eu vim aqui anteriormente. A gente tem que comprovar capacidade de pagamento desse produtor rural e a boa-fé dele também nesse pagamento, né? Então, a gente não pode pedir em 20 anos. Se uma dívida é em 5 anos, a gente pode pedir uma carência, por exemplo, de 2 anos e pedir para pagar em mais 5 anos. Seria em 7, 8 anos, por exemplo, com uma carência de 2, talvez. Que aí os juízes... Mas de forma motivada, quebra de safra, baixa de preço de mercado, como já determina o Banco Central. Entendi. Esses financiamentos normalmente não têm seguro, ou tem? Não. Geralmente eles não têm seguro porque eles são subsidiados pelo governo. É um dinheiro subsidiado pelo governo. Entendi. Não, alguns têm. Certo. Projeto, ele já tem seguro, mas é um seguro que cobre o dinheiro que vem do governo para o banco. Então, é uma forma, assim, do banco se proteger. Porque, se o banco não pagar o governo tem que bancar o governo. Entendi.
Entendeu? Então o banco fica com prejuízo de qualquer forma. Entendeu? Então o banco vai ter que cobrar do cliente. Agora, o cliente não fica segurado. Entendi. Olha, então é isso aí. Você que é produtor rural, cuidado, né? E prevenção, né, doutora Ludmila? Prevenção. E não confie, não acredite, busque o seu próprio advogado. Se você recebeu um mandado, não ligue no advogado do banco, faça depósitos na conta, confiando nesse pagamento que o seu mandado vai ser baixado. É verdade. Até porque o advogado do banco, só lembrando, ele é do banco. Ele é do banco, não é seu advogado. É verdade. Obrigado, doutora Ludmila. Grande abraço. Obrigado a você, Marcelo.